Como você, que é educador financeiro, vai convencer alguém, pode ser um aluno, um cliente, uma pessoa próxima que você quer o bem, a ingressar na renda variável? Esse que é um entrave para muita gente, né? Primeira observação, você não tem que convencer, né? Se você acredita na renda variável, você tem que mostrar para essa pessoa por que é que ter parte do seu patrimônio investido na renda variável é bom para ela. Então, é um processo de convencimento, sim, mas um convencimento educacional. Não é forçar a barra, até porque esse não é o nosso papel, tá? Então, a maior parte das pessoas, a maior parte dos educadores financeiros tenta fazer isso através da ganância. Como assim, Arthur, da ganância? A gente, dentro do universo da renda variável, classicamente vai convidar as pessoas a conhecer esse universo através de investimentos em ações. E muito do que se defende através de investimentos em ações é, você está ganhando nada na renda fixa, olha quanto que você pode ganhar aqui na renda variável através dos investimentos em ações. De um ponto de vista mais neurocientífico, você está despertando, né, esse desejo ambicioso, um pouco dessa ganância de querer ganhar mais. Mas nós também temos que respeitar a sensação e a necessidade de segurança que a nossa criança interior sente, né? Então, isso é importantíssimo nesse primeiro passo, até porque quando as pessoas ingressam no mercado de renda variável pelos motivos errados, normalmente o final da história tende a não ser tão feliz. Então, não há nada de errado em dar o primeiro passo em ações, desde que isso seja feito com conhecimento, mas é mais inteligente e você provavelmente vai ter mais êxito, vai ter mais atenção das pessoas quando você faz isso através dos fundos imobiliários. Por quê? Eu vou explicar nesse vídeo e se você colocar isso em prática, provavelmente você vai ter uma taxa maior de sucesso na hora de convencer os seus alunos e clientes a ter uma boa diversificação em suas carteiras de investimentos no seu processo de formação patrimonial. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes disso, se inscreve no canal Educador Financeiro. Estou trazendo conteúdo de altíssimo nível aqui para você que trabalha ou quer trabalhar com finanças. Compartilhe esse vídeo e vamos nessa falar do assunto aqui de hoje. Um disclaimer antes de a gente começar esse vídeo. Sim, nós sabemos que a dificuldade para a maior parte dos brasileiros é fechar a conta do mês. Então, sim, a quantidade de pessoas que precisam de instrução no sentido de planejamento, consciência financeira, orçamento, gestão de dívidas é muito mais numerosa, né? Uma quantidade muito maior. Mas também não podemos não aceitar o inevitável, né? Você tem um movimento de financial deepening, né? Que posso até me aprofundar sobre isso em outro vídeo, é um assunto interessante também, né? Mas as variáveis, demografia, tecnologia, juro baixo no mundo inteiro, isso traz um fluxo de capital, isso é um convite a capital de risco, isso é um convite a investimento em renda variável e não precisa, a tradução prática disso é que o investidor brasileiro, ele agora não tem mais uma vida fácil, né? Aquela ideia do rentismo, deixa o dinheiro lá, tem 1% ao mês, você já sabe isso muito melhor do que eu, não dá mais para ser assim. Então as pessoas precisam, o corpo pede, né, que eu, investidor, me mexa um pouco, e esse me mexer um pouco significa conhecer a renda variável. Mas nessa hora, as pessoas dão um freio. E esse freio é muito perigoso, porque ou ele representa permanecer com quase que todo o meu capital na renda fixa, que desde que eu tenha consciência não é necessariamente um erro, mas para muitos investidores né? Existe um custo de permanecer integralmente na renda fixa e esse custo ele é resolvido quando você tem conhecimento nessa história, né? Mas ou a pessoa fica aqui ou então ela delega, sem ter nenhum conhecimento, a alguns agentes do mercado financeiro que vão investir muito mal em fundos multimercados de baixa performance ou que cobram muito caro, né? Então, nossa função enquanto educador financeiro é educar financeiramente essa pessoa, trazer instrução, trazer consciência para a mesa. E quando a gente faz isso, talvez por questões culturais, talvez pela assimetria dos investimentos em ações, e aqui eu me vejo muito, né, a carapuça serve, né? A gente quer convidar as pessoas a investirem em renda variável começando pelos investimentos em ações. Dá para fazer isso? Dá. Arthur, você já fez isso? Já. Mas no efeito comparativo, os fundos imobiliários vão ganhar essa guerra de braço, né? Por alguns motivos. O fato é que quando você convida alguém a investir diretamente em ações, a complexidade aparente que existe ali, somada à volatilidade característica ao mercado de ações, espanta as pessoas, né? Às vezes o cara até faz um curso, mas o que importa não é se ele faz o curso, o que importa não é se ele avaliou bem teu curso.
é se ele vai colocar aquilo em prática, né? Então, você que já fez algum treinamento em ações, para de avaliar só quem faz o teu curso. Avalia quem fez. Olha quem fez teu curso 6 meses atrás, 1 ano atrás, volta, conversa com essas pessoas e pergunta assim, você está investindo com regularidade? Porque, assim, às vezes a pessoa até investe depois do curso, mas ela investe na motivação ali, depois daquele final de semana, sendo que com alguns meses ela deixa isso de lado. E se ela deixou de lado, em alguma medida, tem uma grande sinalização de que a gente talvez tenha falhado. Então, claro que a percepção de volatilidade, a própria percepção de complexidade, tudo isso se resolve com conhecimento. Então dá para começar nas ações, estou repetindo isso. Mas no efeito comparativo, os fundos imobiliários, eles acabam se mostrando mais efetivos do ponto de vista de quem importa, que é o nosso cliente, que é a pessoa física comum. Arthur, por quê? Eu separei aqui 3 motivos por que os fundos imobiliários levam a melhor. Primeiro deles, você vai ver muita gente que fala de fundos imobiliários dizendo que, não, porque o retorno histórico dos fundos imobiliários é maior do que o retorno histórico das ações no Brasil e tal. Tudo sempre vai depender do corte no tempo. Existe razoabilidade nesse argumento, mas não é por isso. Tá? Não é por isso. Primeiro motivo forte e que pode fazer você considerar falar sobre fundos imobiliários quando você for convidar alguém num curso, numa conversa, numa consultoria, para colocar o pé na renda variável, é que os fundos imobiliários, sim, têm uma volatilidade menor. Né? A classe de ativos imóveis tem menos volatilidade que a classe de ativos empresas, ações, economia real. Então, a volatilidade, que não é necessariamente a melhor, não é, na verdade, a melhor métrica de risco, é considerada, sim, pela pessoa comum, como a grande métrica de risco. De tal maneira que a gente pode afirmar, sim, que para um dado mesmo retorno, quanto menor a volatilidade, melhor. Né? Isso aqui basicamente é a tradução do famoso índice Sharpe. Mas, para a pessoa física comum, mesmo desconsiderando o retorno, a gente pode sim afirmar que há uma predileção por ativos que têm menor volatilidade. Essas pessoas se sentem mais seguras nesses ativos e segurança para quem está começando a renda variável é extremamente importante. Então, menor volatilidade, ponto número 1. Ponto número 2, é mais fácil entender a dinâmica dos investimentos em fundos imobiliários. Tu tem certeza uma empresa vende, dá lucro e tal? Depende, cara. Às vezes não é tão simples assim, né? Às vezes você quer convidar o cara a investir na Itaúsa. O que é a Itaúsa? É uma holding. Pô, mas o que é uma holding, né? Será que a pessoa que está começando tem clareza disso? Os imóveis não. É claro que existem segmentos que são mais fáceis, menos fáceis de aprender, de entender em detalhes. Mas, regra geral, cara, eu moro no imóvel, eu trabalho no imóvel. Quer dizer que o fundo imobiliário, ele reúne cotistas, investe em imóveis, recebe aluguel, distribui. É mais fácil entender essa dinâmica. E é mais fácil aceitar essa dinâmica, né? Então, o simples fato de que o entendimento é mais facilitado traz uma sensação de segurança maior para o investidor iniciante e para ele isso é extremamente importante. E terceiro e último motivo, os fundos imobiliários caracteristicamente pagam dividendos mensais. Então isso traz uma segurança tremenda para o investidor que está começando e além da segurança, tem um componente educativo aqui da importância dos dividendos na vida do investidor. Então, por estes motivos, você tem os fundos imobiliários como um grande instrumento que vai convidar a pessoa comum a conhecer o mundo da renda variável e uma vez que ela está lá, uma vez que ela investe em fundos imobiliários, ela vai dizer, putz, gostei disso aqui. Caraca, agora que você entendeu um pouco a dinâmica da renda variável, talvez seja o momento de você conhecer os investimentos em ações. Percebe? É uma evolução. Já vi várias vezes casos de investidores que começaram com investimentos em ações e depois foram para fundos imobiliários. É muito comum empreendedores se identificarem nesse sentido, porque o cara já é empreendedor, ele já gosta da dinâmica de interpretar empresas, de resolver problemas, e é isso que as empresas fazem. Mas, regra geral, o investidor comum, ele provavelmente vai se sentir mais confortável em começar na renda variável pelos fundos imobiliários, em detrimento às ações, pelos motivos que eu coloquei aqui nesse vídeo. E agora eu deixo a pergunta para você. Você concorda comigo? Qual o melhor passaporte para a renda variável? Fundos imobiliários ou ações? Ou um terceiro, se é que você acha que há um terceiro caminho que é mais adequado. Comenta aqui embaixo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve e eu espero encontrar contigo no próximo vídeo.